Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu me chamo Lisandra e hoje vamos fazer um vídeo de devocional. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno e vamos fazer juntos o estudo. A passagem que nós vamos ler hoje está lá em Gálatas 5:22 e do verso 23. Essa é uma passagem muito conhecida, né, de Gálatas. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, essa passagem de Gálatas 5:22 e 23 traz uma perspectiva do fruto que é gerado através do Espírito. Paulo escreve essa carta, na verdade, de Gálatas, e ele traz toda uma perspectiva daquilo que é gerado através da carne e aquilo que é gerado através do Espírito. Então, nessa passagem de Gálatas 5:22, nós temos a manifestação dos frutos que são gerados através do Espírito. Nós sabemos que quando nós nascemos de novo, nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo e ele passa a habitar dentro dos nossos corações. E ao longo do nosso relacionamento com Deus, esses frutos vão sendo gerados dentro de nós. Então, essa é uma perspectiva que nós temos que ter, que é a partir do relacionamento que nós temos com Deus, que esses processos, esses frutos são gerados dentro de nós. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro do nosso coração, esses frutos não são gerados instantaneamente, né? Nós não recebemos esse fruto instantaneamente. Esse fruto é gerado através do relacionamento com Deus. Então, como que é gerado esses frutos? Esses frutos também são gerados através de processos, né? Por mais que nós não gostemos de ouvir isso, mas os nossos frutos são gerados através dos processos, né? Recentemente, é, é, eu tenho ouvido bastante uma música chamada Fruit Takes Time to Grow, que a tradução é Os frutos levam tempo para crescer, que, se eu não me engano, é da See You Worship, a música, e ela fala justamente sobre isso, sobre os frutos serem gerados através dos nossos processos, né, dos lugares desconfortáveis em que nós passamos, e muitas vezes Deus nos permite passar por esses processos para que os frutos do Espírito sejam gerados nas nossas vidas, né? Recentemente eu assisti um vídeo no Instagram de um rapaz comentando, né, que aquilo que é a manifestação da qual se nós estamos enraizados em Deus ou não se dá através das boas obras, ela não se dá através nem mesmo dos dons dos dons do Espírito Santo, né? E é algo muito bom e é algo de Deus, os dons do Espírito, porque é para exortação da igreja, é para a igreja, né, crescer e se frutificar. Porém, nós termos os dons do Espírito não é uma garantia de que estamos sendo enraizados em Deus. Porque, e o rapaz até enfatizou, né, que os dons do Espírito podem ser fluídos através de vasos sujos. Então, também não é uma garantia. Então, o que é a garantia de que estamos sendo enraizados em Deus, de que o nosso caráter está sendo transformado cada vez mais e estamos sendo parecidos com Jesus cada vez mais?
é o fruto, né? É o fruto do Espírito Santo sendo gerado através das nossas vidas. Então, precisamos ser vulneráveis em permitir com que Deus ele gere esse fruto através de nós, né? Como eu falei anteriormente, muitas vezes vai ser através do processo que esses frutos vão ser gerados, né? E isso não quer dizer que vai ser algo fácil, né? Sabendo que os processos de fato são muito doloridos e de fato o Senhor ele nos dá a escolha, né? E eu tenho visto muito isso de que Deus ele nos dá a escolha de que nós vamos escolher gerar esses frutos em Deus, ou ser levados pela amargura, ou ser levado pelo ódio, né? Eu acredito muito que o Senhor colocou e manifestou através de Paulo para colocar essas características do fruto do Espírito para termos uma percepção, né? Porque se nós formos levados pelos frutos que são gerados através da carne, pelos frutos que são gerados através da nossa condição humana, é completamente o contrário daquilo que é gerado através do Espírito. Então, o que é gerado através do Espírito? O amor é gerado através do Espírito, mas nós sabemos que a nossa carne é corrompida, né? A nossa característica humana, a nossa condição humana corrompida, naturalmente, ela é levada pelo ódio. Então, passamos por circunstâncias, né? Em que muitas vezes nós pedimos, Senhor, gera em mim, gera em mim mais amor, me dá mais paciência, né? Me dá mais amor, me dá mais paciência, me dá mais mansidão. E nós sabemos que esses frutos, eles e essas características que nós pedimos de Deus, elas não nascem instantaneamente, né? Por mais que nós gostemos que fosse assim, né? Instantâneo, do nada, né? A gente acordasse manifestando uma paciência que muitas pessoas não compreenderiam, né? Mas são através dos processos, né? Através dos processos dolorosos, muitas vezes, que somos gerados essas características, esses frutos do Espírito. Então, é através dos processos, né? É através dessas condições que o Senhor permite que aconteçam em nossas vidas para que o fruto do Espírito seja gerado em nós, né? Muitas vezes nós pedimos por mais paciência. Senhor, que eu seja mais paciente, que eu seja mais paciente. E nós nos encaramos com a situação que você escolhe ser mais paciente, ou com que você escolhe ser mais paciente, ou escolhe ser manifestar, né, aquilo que é gerado naturalmente da nossa carne, que é a impaciência. Então nós sempre teremos a escolha, né? Deus nos empurra nada goela abaixo, né? Na nossa goela abaixo. Nós temos uma escolha, né? E Ele nos dá a oportunidade de escolher ser gerados através do Espírito ou da nossa carne ser cada vez mais corrompida, dela ser cada vez mais corruptível. Então nós temos uma escolha, né? Mas graças a Deus, né? Que mesmo quando nós nos encontramos em situações tão desafiadoras e muitas vezes estamos sendo abarrados em nossas próprias condições carnais, né? De permitir com que o ódio nasça no nosso coração, com que a tristeza nasça no nosso coração, né? Completamente contrário ao fruto do Espírito. Então, quando nós estamos nessa situação, o Senhor, Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso que é capaz de nos encontrar nesse lugar e tratar o nosso coração, né? E como um louvor que eu falei anteriormente, tem ouvido, né? Ele fala sobre isso, sobre moldar o nosso coração, de permitir com que Deus nos molde, nos forme, nos mude diariamente, porque os bons frutos, eles não são gerados instantaneamente, eles levam tempo para crescer. Então o Senhor nos encontra, né? Mesmo com o nosso coração endurecido muitas vezes da vida, das condições que nos cercam, o Senhor,
e Ele nos encontra e nos ache no lugar onde nós estamos, para que de fato também, quando nós estamos com o coração não gerando aquilo que vem do fruto do Espírito, mas através da nossa carnalidade, o Senhor ainda usa isso, né, para o nosso bem, assim como está lá em Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor ainda assim utiliza essas circunstâncias para o nosso bem, né? E esse foi um versículo que o Senhor colocou no meu coração, né? E eu acho que nós precisamos permitir com que o fruto do Espírito seja gerado através de nossas vidas, mais do que ansiarmos pelos dons do Espírito. E não que nós não devemos buscar pelo fruto do Espírito, porque é bíblico, né? Para buscarmos com todo empenho pelos frutos do Espírito, mas também nós devemos também buscar o fruto que vem através do Espírito, né? Que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade ou paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, porque essas são as características que vêm através do Espírito e que nós precisamos manifestar através das nossas vidas, né? Eu não sei em que condição você está, né? Eu não sei em que situação você pode ter passado, que talvez você leia essa passagem de Gálatas 5:22 e você acha que é muito distante da sua realidade, ou que ainda você olha para sua própria condição e pode dizer, eu preciso trabalhar ainda mais. E de fato nós precisamos permitir com que o Senhor, Ele ilumine o nosso coração para fazermos essa autoavaliação e pedir a Ele para que transforme o nosso coração. Eu acredito que o Senhor ele está nos levando a um lugar de integridade e veracidade do nosso caráter e da nossa característica como cristãos, né? Eu acredito que em parte isso venha por causa né, que Jesus ele está de fato voltando, ele está regressando e ele espera encontrarmos com um caráter, né, aprovado, e precisamos manifestar que somos de fato cristãos, né, pequenos cristos, através do fruto do Espírito sendo gerado em nossas vidas. E precisamos sim deixar com que os processos, né, por mais dolorosos que sejam, por mais difíceis que sejam, precisamos deixar com que sejamos lapidadas pelo Senhor e que essa característica do fruto do Espírito ela floresça de dentro de nós, né? Assim como fala que é um fruto, cresça, né? Que seja gerado dentro de nós, através do relacionamento com o Senhor, através dos processos, como eu falei anteriormente. Precisamos ser moldados pelo Senhor. E eu queria deixar essa palavra com você e queria fazer a oração contigo também a respeito dessa passagem. Eu creio que o Senhor está nos levando para um lugar de integridade, um lugar de veracidade, num mundo onde as coisas são tão superficiais e as coisas são tão falsas, sabe? O Senhor está nos levando para um lugar onde nós vivemos experiências reais com Ele e processos reais, e onde frutos do Espírito Santo são gerados de verdade nas nossas vidas, não para recebermos o aplauso das pessoas, não para recebermos o agrado das pessoas ou qualquer coisa que o nosso coração muitas vezes com desejos carnais ainda procuram, mas que nós venhamos a procurar também, né? Procurar os dons com zelo, mas
o fruto também do Espírito com mais zelo ainda. Então eu queria fazer uma oração sobre isso, para que tenhamos essa convicção nos nossos corações. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, nós te agradecemos porque os frutos são gerados através das nossas vidas, Pai. Que venhamos a ser cristãos com essência, Senhor Deus, em verdade, em integridade, que o Senhor gere em nossas vidas, Pai. O fruto que vem através do Espírito, Senhor Deus, que é o amor, a mansidão, a paz, a longanimidade, a benignidade, Senhor Deus, o domínio próprio, Senhor Deus. Como precisamos, Senhor. Como precisamos do Senhor, como precisamos do Teu Espírito, Pai, para nos moldar, para nos forjar, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Que de fato venhamos a aprender através dos processos, Senhor Deus, e que o nosso coração não se endureça, Pai. Que não sejamos levados através da carnalidade, que não sejamos pessoas ressequidas, ressentidas através dos processos duros muitas vezes, Senhor Deus, mas que permitamos com que o Espírito Santo forje em nosso caráter, o caráter de Cristo, tudo aquilo que vem do Espírito, e seja forjado em nós, que tenhamos cada vez mais o caráter e as características de Cristo Jesus através das nossas vidas, Pai. Nós não queremos por aplausos humanos, por reconhecimento humanos, mas queremos chegar naquele grande dia, Senhor Deus, em que vamos ouvir dos Teus lábios, Senhor Deus, que somos Teus servos fiéis, que muito bem, servos bons e fiéis. Queremos ser conhecidos e reconhecidos pelo Senhor, e não pelo mundo, e não pelas pessoas, Pai. Que esses frutos sejam gerados através de nós. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, né? Essa semana acho que foi uma das palavras que o Senhor tem falado muito comigo. Eu acredito que o Senhor, Ele quer nos levar, sim, a esse lugar de integridade, esse lugar de veracidade, né? Onde fazemos algo de fato real, né? Ser reais e não superficiais, não fazendo algo de maneira superficial, mas algo que vem de fato da totalidade daquilo que Deus quer que vivamos. Eu queria que você deixasse nos comentários aquilo que mais te marcou durante esse estudo, aquilo que Deus tem falado no seu coração. E que Deus te abençoe, que Ele te capacite, que Ele gere de fato em nós, não só em você, mas em nós, em mim e você, os frutos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!